E cada vez tem mais estudos que demonstram a utilidade dos invertebrados do solo como indicadores de qualidade do solo ou como indicadores de níveis de contaminação do solo. Então tem uma importância prática também. Mas temos algumas dificuldades para estudar essa biodiversidade do solo. Primeiro, é um grupo bastante diverso. Os invertebrados do solo podem representar até um quarto da biodiversidade conhecida total do planeta. E aqui nessa figura você pode ver a diversidade do biota do solo, que vai desde bactérias até vertebrados, e tem uma diversidade muito grande de formas de vida, de tamanho de organismos, que faz que não temos até agora uma metodologia só que permite estudar a biodiversidade do solo em todo o seu rango taxonômico. Então isso é uma complicação, isso gera dificuldades para identificação de espécies. Temos essa diversidade muito grande, precisamos de um nível de educação taxonômica muito alta para usar chaves de identificação baseadas na morfologia dos invertebrados. Tem muitos caracteres morfológicos dessas chaves que são difíceis de observar, que não são muito fáceis de utilizar. Tem alguns que até são variáveis dentro de uma só espécie, porque tem uma plasticidade fenotípica muito grande em algumas espécies de invertebrados do solo. E tem estados de vida que não prestam para fazer identificação com a morfologia. As larvas de insetos, os imaduros de minhocas, por exemplo, não se podem identificar com a morfologia. Então, a fauna do solo sofre de um déficit taxonômico muito grande. Aqui nessa gráfica você pode ver, em verde, o número de espécies que já foram descritas nos principais grupos de organismos do solo. Uma escala logarítmica em vermelho tem um número estimado de espécies que ficam para descobrir. Pode ver que a porcentagem já descrita dessa biodiversidade é muito pequena em comparação com os níveis estimados de biodiversidade. Então, tem esse problema de um déficit taxonômico muito grande, e esse déficit é até mais grande para invertebrados de tamanho pequeno. Os ácaros do solo, os colêmbolos, os insetos mais pequenos, têm um déficit taxonômico maior que os organismos de um tamanho mais grande. Então, isso implica limitações para a ecologia do solo. Temos um déficit grande de taxonomistas, poucos especialistas em fauna do solo. Temos uma literatura científica para identificações de invertebrados do solo, que é muito fraca. Temos problemas para transmitir o conhecimento taxonômico às gerações futuras de científicos também. Isso gera problemas para produzir listas de espécies confiáveis para invertebrados do solo, e também gera problemas para a fiabilidade da identidade taxonômica de muitos modelos biológicos que podemos usar em estudos como ecotoxicologia ou outros tipos de estudos. Esses problemas não são específicos para a fauna do solo. Tem os mesmos tipos de problemas em outros grupos de invertebrados, mas são muito fortes para a fauna do solo. Em 2002, Paul Ebert utilizou por primeira vez o termo barcoding de DNA, que é uma ferramenta molecular que ele adaptou da microbiologia, e ele define o barcoding de DNA como o uso de um fragmento pequeno de um gene standard para a discriminação e a identificação de espécies para a exploração da biodiversidade. E ele propõe o gene citocromocidase 1, que chamamos COM1, como um barcode standard para os animais. Então, o princípio é muito simples. Quando você tem dois indivíduos, se eles têm essa mesma fragmento de DNA, se é o mesmo, então pertencem à mesma espécie, e se é diferente, pertencem a duas espécies diferentes, o problema é identificar um nível de diferença que é significativo para considerar que são de duas espécies diferentes. Mas o princípio básico é muito fácil de entender. Então, como sempre, quando tem uma metodologia nova, houve uma polêmica sobre a fiabilidade dessa metodologia. Tem autores que falaram que podia haver
falsos negativos, ou seja, barcos idênticos para duas espécies biologicamente idênticas, para espécies diferentes, perdão, ou falsos positivos, ou seja, dentro de uma só espécie, uma diversidade de barcos que faz que a metodologia não pode funcionar. Desde a publicação do Paul Eber, houve uma acumulação de trabalhos, de publicações, de dados, que fornecem cada vez mais evidência que essa metodologia sim é válida para discriminar espécies, especialmente funciona muito bem para invertebrados e funciona muito bem para invertebrados do solo. Isso foi provado para colêndolos, para minhocas em diferentes trabalhos. E em 2010, Eber propôs a ideia de construir uma livraria de barcos global para o reino animal. Desde esse momento, ele iniciou o projeto IBOL, International Barcode of Life, que involucra uma rede muito grande, uma rede internacional de taxonomistas, para construir esse tipo de livrarias de barcos para o reino animal. O princípio é simples, se basa nas coleções de referência desses especialistas, desses taxonomistas, se pegam os indivíduos que vamos chamar de Fuchsia, daí se tira uma amostra pequena de tecidos que se usa para amplificar DNA e sequenciar o gene, e as sequências que se produzem, os barcos, se botam numa base de dados que junto com dados sobre o Fuchsia, fotografia, localização geográfica, etc. E essa base de dados, aliás, que seja livremente acessível na internet. Então, essa base de dados já existe, se chama BOL, Barcode of Life Data System. Tem uma parte livre em acesso livre, tem outra parte em acesso restringido, para deixar tempo aos científicos publicar os dados deles antes de botar na parte livre. E, na verdade, um pouco mais que uma simples base de dados, porque também é uma ferramenta, uma plataforma bioinformática, uma ferramenta bioinformática que permite fazer análises preliminares de dados e ajudar muito o trabalho dos científicos que participam no projeto IBOL. Nesse momento, essa base de dados contém mais de 2 milhões de barcos para 250.000 espécies de animais. O projeto IBOL está estruturado em diferentes grupos prioritários ou estratégicos. Não significa que outros grupos de organismos não podem entrar no projeto, mas tem esses grupos que foram identificados no início do projeto como estratégicos para responder a algumas perguntas científicas. E tem um Working Group Terrestrial Biosurveillance, onde você tem alguns grupos de invertebrados, incluindo minhocas e formigas, que são parte dos invertebrados do solo. E então a gente trabalha na parte da campanha global de barcoding das minhocas dentro desse projeto. Então, as minhocas, por exemplo, tem no site do projeto IBOL, tem uma página dedicada onde você pode seguir o progresso da campanha, o número de barcos produzido, o porcentagem da check global de minhocas que já foi, para a qual já temos sequências na base de dados. Formigas têm o mesmo tipo de página. E, então, o que podemos fazer nessas livrarias globais de barcos? O objetivo primário do projeto IBOL é produzir uma ferramenta para a identificação molecular dos animais. Então, você, por exemplo, se tem um invertebrado e você não tem a capacidade, você mostrou um invertebrado, não tem a capacidade para identificar toda a morfologia desse invertebrado, não tem a possibilidade de mandar para um taxônomo, um especialista desse grupo, é muito fácil tirar uma amostra de tecido, mandar para um laboratório de biologia molecular, e é muito barato agora produzir um barco com essa amostra. E aí você tem a sequência, e poder copiar a sequência, pegar no bordo e então poder comparar essa sequência
com as sequências, com os barcodes que já estão na livraria, e o bot vai procurar um match mais próximo que tem com as sequências da livraria. Se tem um match de 100%, então já tem uma identificação molecular do seu espécime desconhecido. Se não tem esse match de 100%, significa que a espécie que você mostrou ainda não está na base de dados. Então vai dar um match mais próximo, que pode ajudar para identificar o nível de gênero ou de família esse indivíduo. Também pode ter uma visualização dos resultados desse tipo, que é uma árvore de Maple Johnny, onde você tem, aqui, tem um espécime desconhecido, e dá para ver que tem 6 sequências identificadas como entomologia multifaciada, que tem um match muito próximo com a sequência desse indivíduo desconhecido. Então é muito provável que esse indivíduo que você coletou pertence a essa espécie de coleta. O bom com o barcode é que você pode fazer isso com qualquer tipo de amostra. Então pode, por exemplo, identificar especificamente imaduros de vertebrados que não prestam para a identificação com morfologia. Isso foi demonstrado com o gênero Lombricus, que são minhocas da Europa, e os imaduros de Lombricus são todos iguais, não se podem diferenciar morfologicamente. Mas se você tem barcos deles, comparar os barcos deles com barcos que você obtuvo com adultos identificados, então dá para identificar um nível específico esses imaduros, e poder fazer isso também com fragmentos de indivíduos que foram estragados durante o processo de amostragem, etc. Isso pode ajudar muito para produzir listas de espécies mais confiáveis que com a morfologia. Trabalhando cada vez mais com barcode de DNA, achamos também espécies morfológicas que, na verdade, estão constituídas por grupos de indivíduos que têm barcodes muito diferentes, têm barcodes de mais diferentes para poder se considerar como da mesma espécie. Então, esse é o caso, por exemplo, de muitas espécies de minhocas na Europa. A vezes tem até 4 ou 5 grupos de barcos diferentes dentro de uma espécie morfológica, e trabalhamos com ferramentas de genética das populações para comprovar se tinha fluxos de genes entre essas linhagens do gene comum, e achamos que acima de 14% de diferença no barcos já não tem reprodução entre essas espécies moleculares. Então, esses grupos de indivíduos, esses grupos de barcos diferentes se podem considerar acima de 14% de diferença, se podem considerar realmente como espécies verdadeiras. E isso chamamos espécies críticas, ou seja, espécies que são idênticas com a morfologia, mas na verdade a genética diz que são espécies diferentes. Um caso de Lombricus terrestres, que é a primeira espécie de minhocas que foi descrita por Linnaeus no século XVIII. É uma espécie que é um modelo biológico de minhocas em muitos livros de biologia, ha sido estudado em muitos, centenas de artigos científicos, e nós pegamos 200 espécimes da Europa e da América e achamos que tem 2 grupos morfológicos. Nessa foto parece muito claro que tem indivíduos pequenos e indivíduos grandes. Na verdade, tem muitos indivíduos também que são intermédios entre os dois. Então, os mais grandes do grupo pequeno têm o mesmo tamanho que o mais pequeno do grupo grande. Então, a morfologia não presta muito bem para diferenciar esses dois grupos. E fazendo os barcos desses indivíduos, achamos também 2 grupos genéticos, com uma diferença entre eles de mais de 20%. Então, não pode ser a mesma espécie. E, trabalhando um pouco o tema, achamos que um dos grupos corresponde com o grupo de indivíduos grandes, que é o Lombricus terrestris de verdade, e o outro é outra espécie mais pequena, Lombricus herculeus, que foi confundida na literatura durante mais de siglos de estudos e em centenas de artigos. Então, isso ilustra um problema que chamamos de problema da biologia quimérica, que quando usamos uma taxonomia errada, podemos descrever baixo um só número de espécies as características de várias espécies. Isso foi o caso, por exemplo, para Lombricus terrestres. Isso é um problema para a fiabilidade dos trabalhos que
que a gente está fazendo. Precisamos de uma taxonomia confiável para fazer estudos que podemos comparar depois de uma região a outra. Então, agora a recomendação é cada vez que tem uma nova espécie de invertebrado que seja descrita, e fazer um banco do tipo da espécie que se vai depositar no museu, para, ou pelo menos, não ter problemas de confusão taxonômica no futuro. Então, essa é uma coisa que se está fazendo cada vez mais nos trabalhos de taxonomia. Outra aplicação do barcoding de DNA é quando você tem uma amostra com muitos indivíduos, por exemplo, vai pegar minhocas, colêmbolos, outros invertebrados, em um local dado, fazer um barcoding sistemático de todos eles. Se você não tem a possibilidade de identificar com morfologia, então você pode separar os indivíduos, agrupar eles em espécies moleculares, que também chamamos modo molecular Operational Taxonomic Units, em função da similitude genética que eles têm entre eles, e poder usar essas modos como proxy das espécies para descrever e estruturar as comunidades ecológicas, níveis de biodiversidade, etc. A gente fez esse trabalho em Normandia com minhocas. Normandia é um local muito bem estudado, e as minhocas da Normandia, no norte da França, são provavelmente um dos invertebrados do solo mais estudados que tem, mas deu certo para comparar os padrões que se podem produzir, trabalhando com identificação morfológica ou trabalhando com identificação molecular. E aqui dá para ver que o barcoding de DNA dá resultados, estimações de biodiversidade muito mais altas que a identificação morfológica. Isso aqui é uma curva de rarefação que mostra como o número de espécies ou o número de modos se acumula quando aumenta a amostragem, quando aumenta o número de indivíduos que se amostram. E a parte direita da gráfica aqui mostra três tipos de índices de biodiversidade. Então, quase se multiplicou por 2 a estimação de riqueza específica usando o barcoding de DNA. Por quê? Porque, primeiro, o barcoding de DNA toma em conta a diversidade crítica. Segundo, porque tem muitas espécies nas amostras que são representadas só por imaduros, e então a morfologia não pode detectar essas espécies. O mesmo tipo de resultados estão produzidos por estudos sobre formigas, por exemplo, em Madagascar, no Chile, do Alex Smith. E para apresentar um pouco mais de resultados nessa área, temos um projeto na Guiana Francesa, agora é uma região muito pouco estudada, e o objetivo desse projeto é descrever as comunidades de minhocas dentro da Reserva Natural das Turas, no centro da Guiana Francesa. Então, essas minhocas são pouco estudadas e essa região é pouco estudada. A gente coletou muitas minhocas e fazemos um barcoding sistemático, e a gente produziu mais de 600 sequências de DNA e usamos um nível de 14% para separar as espécies moleculares, as modos, e encontramos 50 espécies moleculares. O 30% delas estão representadas por um só indivíduo, o que significa que precisamos de muito mais amostragem para ter uma estimativa melhor da riqueza específica. Mas mesmo assim, 50 espécies é um high score mundial de diversidade de minhocas. Não temos um lugar no mundo que tem tantas espécies de minhocas. E o ponto interessante é que provavelmente mais de 40 desses modos são espécies biológicas novas para a ciência, o que ilustra também o problema do déficit taxonômico que eu estava falando agora. Então, usamos esses resultados, essas sequências, para descrever a distribuição no espaço das espécies moleculares. Por exemplo, a distribuição dentro dos habitats, diferentes tipos de floresta que tem na reserva, ou dentro dos diferentes tipos de micro-habitats que tem na floresta. Aqui, por exemplo, tem a curva de rarefação para as espécies que moram realmente no solo. Aqui tem a mesma curva de rarefação para espécies que moram nos troncos podres na superfície do solo. E aqui, mais interessante, tem a curva de rarefação para espécies que moram nos solos epífitos. Nas plantas epífitas, no dossel da floresta, achamos também minhocas,
achamos 22 espécies de minhocas, que é um resultado muito interessante. Achamos em bromeliáceas, achamos nas raízes de filodendro, também até achamos as flores de limão, e também tem minhocas que sobem das flores e moram nessas flores. E achamos espécies até 40 metros acima do nível do solo. Então, esse tipo de resultados você não pode produzir só com morfologia, porque são espécies novas, tem muitas espécies semelhantes, tem muitos imaduros nas amostras. Então, precisa dessa ferramenta molecular para ajudar e para ir mais rápido na descrição da biodiversidade. Tem autores que usam também os barcos para fazer trabalho de filogeografia ou de biogeografia histórica. Não vou entrar em detalhe nesse estudo, mas esse artigo muito interessante da Marta Novo. Ela utilizou a estrutura espacial da diversidade genética do gene comum para inferir a história da colonização de uma região do centro da Espanha por uma espécie de minhoca. O Alex Smith fez o mesmo tipo de trabalho com formigas. Ele achou que tem essa mesma estrutura espacial na diversidade genética do gene comum só para formigas que têm reinas que não têm asas, então que têm uma capacidade de dispersão muito baixa. Espécies que podem dispersar mais não têm essa estrutura. Então é interessante também para inferir traços biológicos das espécies basados na estrutura espacial da diversidade genética deles. O barcoding sistemático de um grande número de amostras também pode ajudar para monitorar as espécies invasivas. Nesse trabalho do Alex Smith, na ilha de Mauritius, ele trabalhou em mais de 10 locais, amostrou e analisou mais de 100 mil indivíduos de formigas e ele achou 52 espécies, 25 delas são exóticas, são introduzidas na ilha. Então ele implementou com esse estudo de maneira dramática a lista de espécies invasivas para a ilha e poder ser útil para ter programas de controle de pragas ou de espécies invasivas. Outro trabalho do David Porco utilizou ferramentas da genética das populações para inferir o modo de colonização de espécies europeias de minhocas e de colémporos na América do Norte. Ele comparou a diversidade genética de populações nativas na França e de populações invasivas no Canadá, e ele achou que para muitas espécies a diversidade genética é muito semelhante. Significa que a colonização foi feita por vários eventos seguidos no largo do tempo e não foi um só evento de introdução dessas espécies invasivas. Agora, essas livrarias de referência também se podem usar para identificar as sequências que a gente pode produzir com a abordagem que chamamos de barcoding ambiental. Agora temos ferramentas como o Roche, o Pfeiffer, o Illumina, que são ferramentas que podem ser usadas para analisar o DNA global de uma amostra de solo. Então você pega uma amostra de solo que tem invertebrados dentro, também tem restos de DNA de invertebrados que passaram aqui e deixaram DNA extracelular e poder amplificar esse DNA e poder usar um coquetel de primers para produzir os barcodes de todas as espécies que estavam na amostra de solo. Essas sequências não estão identificadas, mas daí, se você tem uma livraria de referência, pode comparar e poder então produzir listas de espécies. E eu acho que esse é o futuro da pesquisa na parte de biodiversidade do solo, porque dá para imaginar uma metodologia que nos vai permitir analisar a biodiversidade do solo, todo o seu rango taxonômico, desde bactérias até animais, usando coquetéis de primers adaptados. Tem um trabalho recente sobre comunidades de minhocas que usam o DNA extracelular do solo para analisar comunidades de minhocas, e temos projetos junto com colegas do Canadá para produzir uma metodologia usando comum, mas também outros marcadores genéticos para estudar também bactérias, fungos, plantas, etc. Eu estou mais involucrado na parte de invertebrados, mas também nesse projeto
produzir esse tipo de resultados. Aqui tem 6 amostras de solo que estão comparadas, e cada linha dessas mapas é uma moto, e o core representa o número de sequências que se produziu para cada moto em cada amostra. Então, quanto mais escuro o vermelho, mais sequências tem para essa moto. Agora, último exemplo, na parte da educação para estudantes, temos um projeto muito dinâmico na África, no Gabão, onde trazemos estudantes franceses no Gabão, trazemos também estudantes africanos, todos juntos, para fazer um levantamento de uma avaliação de biodiversidade no Parque Nacional de La Louve, no centro do Gabão, usando o barco de DNA para acelerar a produção de resultados. Isso é muito útil para a educação na parte de taxonomia com os estudantes. Leva 3 edições essa escola de campo e temos recursos para 5 anos mais. Então, treinamos os estudantes a técnicas de amostragem no campo, e o barco do DNA nos ajuda para produzir as amostras que se amostram numa edição da escola, produzir resultados que podemos apresentar aos estudantes na escola seguinte. Então, tem uma roda assim, mas é bastante eficiente, e dentro dos grupos que estamos estudando, tem alguns grupos de invertebrados do solo, tem colêmbolos, tem minhocas, tem também outros tipos de invertebrados, borboletas, mariposas, louvadeiros, etc. Besouros também. Então, em forma de conclusão, o barco do DNA, para quê e para quem? Eu acho que os exemplos que eu mostrei mostram que essa ferramenta molecular pode ajudar a melhorar nosso conhecimento taxonômico da fauna do solo. Isso é muito útil para a taxonomia e para a sistemática, mas também é útil para a ecologia das comunidades, para entender a dinâmica das comunidades ecológicas no espaço e no tempo. É útil também para a ecologia funcional, se queremos estudar a relação entre biodiversidade do solo e funcionamento do solo. Precisamos também de ferramentas para ter estimações confiáveis da biodiversidade do solo, e é útil também para a conservação da biodiversidade no contexto do desmatamento ou da intensificação agrícola. E acho que essas metas são muito válidas no contexto do Brasil, para acelerar a descrição da biodiversidade nos ecossistemas naturais do país, na Mata Atlântica, na Amazônia, nos Cerrados, Caatingas, também para produzir novas ideias para manejar a biodiversidade do solo em paisagens desmatadas ou agrícolas, e também, talvez, para construir, temos um projeto de fazer uma escola de campo na Amazônia com um museu em Biogoenche, em Belém, mesmo tipo de escola de campo, para usar o barco de DNA junto com os estudantes para montar projetos pequenos científicos com os estudantes e acelerar a descrição da biodiversidade aqui no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos ao professor essa brilhante apresentação sobre a